Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nos colocamos diante da presença do Senhor, reconhecendo a grandeza do seu poder, mas também da sua misericórdia, que é sem fim. Pedimos que o Senhor cumule de ricas bênçãos esta noite de estudo que faremos a respeito da nossa fé católica. Ensinai-nos, Senhor, de maneira obediente, a acatar a vossa vontade, os vossos desígnios de salvação. Instruí-nos pela luz do Espírito Santo, a fim de que possamos chegar a vós com um coração simples e pequeno e viver as maravilhas insondáveis do vosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, glorioso São José, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo do Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente a respeito dos 10 mandamentos, no último encontro nós falamos a respeito do 10º mandamento, que fala a respeito da cobiça dos bens materiais, dos bens do próximo, e que este mandamento está muito ligado com o 7º mandamento, do qual fala sobre o roubar ou o furtar. O 9º mandamento, que nós vamos tratar hoje, ele também fala do desejo. Assim como o 10º mandamento fala apenas de desejo, da cobiça, o 9º mandamento também fala sobre o desejo, sobre a cobiça. Não é necessariamente um ato realizado, mas é você desejar ou você cobiçar dentro do seu coração. O 9º mandamento está ligado ao 6º mandamento, que é os pecados que dizem respeito à sexualidade humana. Talvez na cultura em que vivemos, os desafios em relação a esta dimensão é um pouco maior, justamente porque nós estamos, depois dos anos de 2005, com a internet. O avanço da internet nos abre uma gama de possibilidades de termos acessos a conteúdos na internet que muitas vezes não são condizentes com a fé cristã. Então, o 9º mandamento fala sobre o não cobiçar a mulher do próximo, Ou não desejar, isso vale também o homem da próxima, Então veja, se nós pegarmos lá no Catecismo da Igreja Católica, no marginal 2514, nós temos lá o artigo 9º que vai tratar a respeito do 9º mandamento. Então, esse mandamento que nós vamos falar hoje e o 6º mandamento, eles estão muito ligados. Há muitas coisas que não irei dizer hoje, porque irei tratar quando for falar sobre o 6º mandamento, porque diz respeito aos atos. O mandamento que nós estamos falando hoje, o 9º, diz respeito ao desejo, ok? Então, a citação do Evangelho
e do texto do livro do Êxodo, Êxodo 20, 17 e Mateus 5, 28. Começa o seguinte, o texto: não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Encerra a citação do Êxodo, inicia-se a citação de Mateus. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, o desejo libidinoso, ele faz referência ao apetite sexual. O apetite que está ligado à sexualidade humana. Ok? Então, o que eu quero fazer deixar claro inicialmente. Se nós tomarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos encontrar, capítulo 5, o Sermão da Montanha. Jesus realiza um grande sermão. Neste Sermão da Montanha, Jesus está apresentando a novidade daquilo que ele veio trazer. Logo depois que Jesus termina a proclamação das bem-aventuranças, ele começa a mostrar como se vive as bem-aventuranças. E aí Jesus começa dizendo: olha, ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus vai fazer uma referência ao livro do Êxodo e depois ele vai citar, dar a nova referência que ele veio trazer. Então vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não deitarás com a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, se você lançar um olhar de desejo sobre uma mulher e consentir dentro do seu coração, você já adulterou com ela. Então, se nós formos analisar objetivamente, Jesus, ele é muito mais radical do que Moisés. Por quê? Porque na lei mosaica, isto é, na lei de Moisés, se estabelecia que você precisava ir realizar o ato, e somente depois da realização do ato é que você tinha cometido um pecado grave. Com Jesus, a coisa fica pior. Porque não basta você ir lá fazer alguma coisa. Agora, você olhando, desejando dentro do coração, você já cometeu um pecado grave. Você cometeu, e Jesus coloca numa escala do pecado mais grave em relação ao matrimônio, adultério. Então, em termos de radicalidade, Jesus foi muito mais radical. Por quê? Porque nosso Senhor vem resolver o problema na raiz. Jesus quer resolver o problema na raiz. Não adianta você somente não ir lá cometer adultério com a cicrana. É preciso que esse adultério não tenha acontecido dentro do coração. Porque como o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 7, é do coração humano que saem as más intenções, roubalheiras, orgias e todo tipo de pecado. Os pecados não estão fora, os pecados estão dentro do coração. E o que nosso Senhor está fazendo? Jesus está resolvendo o problema dentro do coração. Por quê? Porque se você resolver o problema dentro do coração, você não vai incorrer nos pecados contra o sexto mandamento. Se você resolver o nono, não cai no sexto. O problema é que nós não resolvemos o nono, já queremos ir para o sexto e resolver o sexto mandamento da lei de Deus, que já é Atos. Então vamos voltar para o nono. E é por isso que Santo Tomás usa de uma espécie de hierarquia dos mandamentos, para mostrar claramente que você obedecendo esses mandamentos abaixo, os últimos, que às vezes a gente nem dá muito crédito, a gente consegue resolver tranquilamente os outros. Vamos lá. 2514 do Catecismo. Diz lá, olha, São João, aqui São João é evangelista. É a primeira carta de São João. São João Evangelista distingue três espécies de cobiça ou concupiscência.
A primeira, circula essa: a concupiscência da carne. Segunda, a concupiscência dos olhos. Terceira, a soberba da vida. Continua o catecismo. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal. O 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. Então, a concupiscência dos bens alheios, ou seja, dos olhos, nós falamos no 10º mandamento. Hoje nós vamos nos restringir a falar da concupiscência da carne, isto é, dos desejos que estão dentro de nós. Seguimos o catecismo. No sentido etimológico, a palavra concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. Então, todos nós temos esta parte concupiscível. Isso não tem como eliminar de você. Todos nós somos seres concupiscíveis. Por quê? Porque a concupiscência está ligado à parte corpórea do ser humano, aquilo que nós chamamos de soma, a nossa carne. Então, não tem como você eliminar os desejos dentro de você. O que você precisa fazer com os desejos? Ordená-los. Colocar ordem nos desejos. Mas não tem como você dizer, padre, eu não queria sentir. Não tem como, se mata. Não tem como você não sentir. Você não é um repolho. Você sente, você tem sentimento, e até o último instante da sua vida você terá sentimentos, sentidos. Você vai sentir. Pega uma agulha e fura você. Olha aí. Isso porque eu não tenho medo de agulha, né? Mas fura a pessoa necessariamente vai sentir uma dor. Por mais que ela não tenha medo de agulha, não desmaie com a agulha, ela vai sentir um incômodo. Porque isso faz parte da nossa vida, aquilo que está ligado à nossa corporeidade, ok? A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível. Então, a teologia cristã vai chamar a concupiscência, esses desejos, de apetite sensível. Todos nós temos esse apetite, que se opõe aos ditames da razão humana. Então, os nossos apetites nem sempre estão em coerência com a nossa razão humana. Isso é simples. Eu já dei um exemplo num dos encontros aqui, não me lembro qual foi, mas, por exemplo, se você tem um ambiente quente e você tem um ambiente climatizado, o que o seu sentido busca? Um ambiente sempre climatizado, ou seja, um ambiente que vai favorecer os meus sentidos. Outro exemplo, se você tem uma panela de carne cozida e uma panela de bife acebolado com batatinha, o que você escolhe? Carne de panela cozida, colchão duro, né? Ou uma alcatra acebolada com batatas, né? Muito bem. O nosso apetite sensível deseja o quê? Aquilo que proporciona prazer. Mas isso daqui não está seguindo os ditames da razão. Porque os ditames da razão, ou seja, se você usar a razão, o que é mais saudável? O que é mais saudável seria uma carne cozida. Entende? Então, veja, o nosso apetite, ele não busca nem sempre aquilo que está em coerência com a razão humana. Por isso que, por exemplo, uma criança, se você oferecer beterraba e bolachinha recheada, o que ela quer? Ah, claro, coisa horrorosa a beterraba, não é? Uma bolachinha recheada, né? Traquinas, melhor ainda. Então, só que você vai ter que mostrar para essa criança, porque ela está agindo pelo apetite sensível, ou seja, ela está buscando aquilo que lhe proporciona prazer, ok? O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito,
provém da desobediência do primeiro pecado. Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. Então, assim, essa desordem em si, ela não é um pecado. O pecado está no fato de você ir lá e cometer o pecado. Por exemplo, é pecado comer bife acebolado? Não. Só que nem sempre a nossa razão está buscando aquilo que favorece a nossa saúde, mas sim o nosso apetite sensível. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas essa luta de fato pertence à herança do pecado. É uma consequência dele e ao mesmo tempo uma confirmação, e faz parte da experiência do combate espiritual. Então esta luta entre o espírito e a carne é uma realidade constante dentro de nós. Você vai estar sempre em combate espiritual. Às vezes a sua alma deseja a santidade e o seu corpo deseja o quê? A sem-vergonhice. Você deseja ser santo, mas ao mesmo tempo tem uma força dentro de você que te arrasta para a safadeza. Isso está dentro de nós, né? Então, esta luta, o catecismo chama de combate espiritual. É uma luta que nós travamos. E como que nós fazemos? Nós vamos ver o caminho para a gente conseguir ordenar, direcionar e fazer com que o Espírito tenha autoridade sobre a nossa carne. O que é uma batalha. Não é simples de fazer. Aí nós temos uma citação de São Paulo, da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, né? Aí o catecismo em seguida apresenta o caminho. Como que a gente vai fazer para não incorrer nos pecados contra o 9º mandamento? Porque os pecados contra o 9º mandamento não são pecados de atos, são pecados de desejos. Portanto, são fáceis de ser cometidos. E os pecados contra o 9º mandamento são todos de matéria grave. Perceberam que aqui nós temos um drama? A maior dificuldade na visão, ou seja, naquilo que tange os desejos concupiscíveis, ou seja, os desejos sexuais, eles são relativos à figura masculina. As mulheres não sofrem tanto com essa dificuldade. Então, por quê? Porque se vocês buscarem conhecer, o Papa São João Paulo II, durante os anos de 1978 a 1983 e 84, enquanto ele era Papa já, ele escreveu 132 catequeses sobre a teologia do corpo. Então, o Papa, toda quarta-feira, ele faz uma catequese lá em Roma. Se vocês olharem, toda quarta-feira é publicada no site do Vaticano a catequese do Papa. E o Papa São João Paulo II dedicou 132 catequeses, quase 6 anos, para falar sobre a teologia do corpo, que é uma novidade apresentada por ele. E nessas catequeses, São João Paulo II mostra claramente o que toda a revolução sexual, toda a revolução feita nas décadas de 60 e 70, sobretudo no final da década de 60, influenciaram na sociedade odierna, na sociedade atual. E como a sexualidade humana, que já é fragilizada por natureza desde o pecado original, sofre muito mais nos tempos em que vivemos. Então, é um calhamaço assim, as catequeses de São João Paulo II. Se quiserem ler, estão disponíveis no site do Vaticano e também estão publicadas pela editora Eclésia. A Eclésia recolheu todas as catequeses, compilou num livro e colocou à disposição as catequeses. Fica mais fácil porque já está tudo organizadinho. Nessas catequeses, São João Paulo II começa tratando sobre
a solidão do coração humano. Aqui está um grande desafio para nós. Nós não sabemos lidar com a solidão, porque nós não fomos feitos para a solidão. Quando Adão está lá na criação, e aí São João Paulo II faz uma catequese para falar sobre isso, João Paulo II diz que no coração do homem, ele já percebeu a falta de uma pessoa ao seu lado. É por isso que no relato do livro do Gênesis está lá escrito: Deus, percebendo que faltava a Adão alguém, ele disse: vou dar-lhe uma auxiliar. Então ele cria a mulher. E ao criar a mulher, Deus de alguma forma complementa o homem. Existe uma complementariedade entre o homem e a mulher. Por isso existe uma doação intrínseca de um para com o outro. E aí São João Paulo começa a mostrar que dentro da solidão do coração humano, sempre nós percebemos que existe uma falta dentro de nós. O nosso coração é evidente que não vai se saciar com uma pessoa. Nenhuma mulher é capaz de satisfazer um homem e nenhum homem é capaz de satisfazer uma mulher. Por mais maravilhoso que seja essa pessoa que você encontrou, ela não preenche o teu coração. O homem e a mulher são dois companheiros de trincheira rumo ao céu. Se um tentar cobrar do outro a felicidade, o que vai dar é um inferno. Porque nós não somos capazes de fazer uns aos outros felizes. Percebendo essa solidão existente no coração do humano, São João Paulo II começa a discorrer sobre a mulher e sobre o homem. E, gente, São João Paulo foi de uma sabedoria imensa. Ele mostra que no homem, o que está expresso no homem? No homem está expresso o desejo. O homem é muito mais aquele que procura através do olhar. Ele deseja muito mais do que a mulher. A mulher deseja menos. A própria sexualidade feminina é assim. A sexualidade masculina é muito mais para o desejo. A sexualidade feminina é menos do desejo. Por que é importante constatar isso? Por quê? Porque esta dimensão da sexualidade humana, às vezes, não é olhada objetivamente naquilo que ela é, com a profundidade que a sexualidade humana é. Deus pensou assim, Deus criou assim. Só que a gente vê tudo isso, às vezes, pela influência que nós temos nos ambientes digitais, tudo de maneira muito jocosa. Pode ver. Quando que vocês ouviram falar de sexualidade pela primeira vez? Foi dentro de casa? A maioria de nós nunca tem um medo de se falar de sexualidade. Sexualidade você foi aprender, ouvir alguma coisa com teus amigos de escola com 12 anos, 11 anos. Hoje mais adiantado, né? Hoje já tem acesso às internets, então da vida, aí a coisa é muito mais prejudicial. Mas aí você foi aprender alguma coisa sobre sexualidade, ou na escola, com pessoas que estavam totalmente despreparadas para falar da sexualidade humana dentro do projeto original de Deus, e tratar a sexualidade humana como um objeto. Ou com seus amiguinhos lá que começaram a tratar de maneira jocosa a sexualidade. Então nós temos muito medo de falar sobre esse assunto. Quando se trata desse assunto, todo mundo recua. E ainda mais, eu nem entrei em coisas delicadas da sexualidade. Se eu chegar a entrar, meu Pai do céu, vocês não vêm na aula do sexto mandamento. Por quê? Porque a gente tem um tabu estabelecido. Não, isso daqui não se fala. Não se pode falar sobre isso. Mas não, gente. A clareza que São João Paulo II trabalha a sexualidade humana nas catequeses é fantástico. Ele mostra aquilo que está no homem, aquilo que está na mulher. Ele faz uma análise da genitalidade do homem e da mulher com tanta clareza, mostrando quais são as desordens, os desvios que aconteceram por consequência do pecado original e que estão dentro de nós. E que às vezes a gente não sabe entrar em contato com isso e falar disso porque a gente não conhece. Como que pode se conceber que, olha para vocês verem, e todo mundo acha que a Igreja Católica é a covardada em falar da sexualidade.
Muito pelo contrário. O casamento, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, que o homem e a mulher estabelece aqui, diante desse altar, prometendo fidelidade um ao outro, ele só se completa, sabe aonde? Na consumação, na relação sexual. Se o casal não tiver relação sexual depois do casamento, o casamento não se completou. Isso é um casamento chamado de rato não consumado. Ele foi ratificado diante do altar, mas não foi consumado. Este casamento pode ser desfeito, porque não teve a sua consumação, ele não se completou. Se a igreja fosse tão, a igreja em plena modernidade, onde tem a liberação sexual, com tanta novidade, a igreja está ultrapassada. Não, isso a igreja entende desde o princípio. Que a relação entre um homem e uma mulher, através de uma entrega, de uma doação, e toda a relação sempre partindo com respeito e dignidade pela outra pessoa, é uma entrega de amor, é um sacrifício de amor de um homem por uma mulher que se consuma numa doação. Olha que lindo a sacramentalidade do matrimônio, só que é visto sempre de maneira, por causa que nós vivemos uma sociedade pornográfica, ridícula, então é melhor não falar desses assuntos, não tratar desses assuntos, porque existe um tabu, né? Mas a igreja não faz isso. Claro que aqui nós estamos um grupo diverso, né? Mas quando é possível falar com um grupo mais específico, por exemplo, de preparação para o casamento, é muito mais fácil falar com clareza as coisas, né? Então, como nós temos um grupo variado aqui, eu me restringo a não falar objetivamente daquilo que vai ser tratado a respeito no sexto mandamento, para a gente ter muita tranquilidade para falar sobre a sexualidade humana. Não existe nenhuma crise sobre esse assunto. Nós precisamos nos reconciliar, e a sexualidade humana é bela, é maravilhosa, foi criada por Deus. Se você tem a tendência de olhar a sexualidade humana como uma coisa nojenta, horrível, você precisa se converter e mudar sua cabeça. Claro que o que transformaram a sexualidade humana é outra coisa. Pegaram a sexualidade humana, que é sagrada, e levaram para o centro de macumba. E aí, é a mesma coisa de você pegar a Eucaristia e levar para o centro de macumba. Você está fazendo um sacrilégio profanando a Eucaristia. Você tira a sexualidade humana do território onde ela foi consagrada e abençoada por Deus, chamado matrimônio, e leva para outro ambiente, é claro que você profana o sagrado. Ok? Então, a sexualidade humana é boa, é santa, foi querida por Deus, foi pensada por Deus, ela é constitutiva do ser humano, porque ela te constitui. Os desejos que você tem estão ligados à sua sexualidade humana. Então, reconciliemos-nos com a nossa sexualidade. Tenhamos paz, a sexualidade não é uma coisa ruim. Ela está desordenada pelo pecado original, pelas influências que nós temos no mundo atual e por toda a série de fatores, onde nós não temos educação sexual, não se fala sobre sexualidade humana. Quando a gente percebe, a gente já está no meio desse alvoroço todo, ok? Como que a gente faz para ter uma sexualidade sadia? O Catecismo nos apresenta 2517, purificando o nosso coração. Quanto mais puro o seu coração for, mais tranquilidade você terá para falar sobre sexualidade. Quanto mais perverso for a sua cabeça, mais dificuldade a gente vai ter de falar de sexualidade. Vamos lá. Dentro do ser humano, vou falar com tranquilidade isso daqui, espero que não escandalize a ninguém, né? Estão todos sentados, então ninguém vai cair. Certo? Mas o maior órgão sexual que nós temos é o nosso cérebro. Está tudo aqui.
no que tange a sexualidade humana, fisicamente, na corporeidade do ser humano, tudo começa dentro da cabeça. Certo? Então o problema está aqui, ó, é cerebral. Quando Jesus vem e diz aqui, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração, o que ele está mostrando? Aqui, ó, você precisa resolver esse negócio dentro do seu cérebro. Como que a gente faz isso? Começa o catecismo apresentando 2517. O coração, é claro que aqui nós não estamos falando de um órgão físico, né? Nós estamos falando do coração como a sede, o lugar da personalidade moral. Ou seja, aquele lugar da nossa consciência que é secreto, que ninguém tem acesso a não ser Deus. Nem a sua mulher, por mais cúmplice que ela seja, ela não tem acesso à sua consciência. Né? Então você pode estar com a sua mulher e você dá uma olhadinha para uma mulher, por exemplo. Tá, dá uma virada aqui nos olhos, né? Tua mulher talvez nem tenha percebido o seu olhar. Mas se ela perceber o teu olhar e te dar um cutucão, ela não vai saber verdadeiramente se houve um desejo ou não dentro do seu coração. Isso ela nunca saberá. Somente a sua consciência saberá. Porque isso pertence à intimidade do coração humano. Ok? Então começa o catecismo dizendo: o coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Está dentro, gente. Por isso que eu estou insistindo, estou falando que o processo de conversão, gente, não é mudança externa. A primeira aula, lembra que eu falei sobre o católico de boutique? Que usava Lacoste, agora usa Canção Nova? Só mudou? Ou seja, só mudou a carcaça? Não vale isso. Não precisamos mudar de boutique, gente. Agora nós precisamos mudar o coração. A renovação que precisa acontecer é aqui dentro. E desde a primeira aula até agora, nós estamos tratando de temas dentro da liturgia, da moral, da espiritualidade. É todo, na verdade, a catequese com pároco é um convite à conversão. #Convertei-vos 2024. Entendeu? É para a gente mudar o nosso coração. Não é somente para a gente adquirir doutrina e se achar o bambambam. Olha, eu estou agora na catequese com o pároco, estou conhecedor de doutrina. Não, não basta isso. É preciso uma conversão. E a conversão, ela vai acontecendo na gradualidade. Cada vez que nós vamos tocando determinados pontos, vai mexendo aonde? Dentro de vocês. Nós estamos só no 9º mandamento. Tem um monte para frente, gente. Vocês vão ver que vai ser assim, vai derrubando uma coisa atrás da outra. Até que a gente chega no primeiro. Quando a gente chegar no primeiro, vocês vão falar assim: padre, nós precisamos de uma confissão geral. Sente-se e nós vamos fazer uma confissão geral. Porque a coisa está feia, né? Vamos continuar lá. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. A temperança é uma virtude cardeal. Nós já falamos. Nós fizemos uma aula só sobre virtudes, né? Onde nós falamos das virtudes da fé, da esperança e da caridade, que são virtudes teologais, e falamos das virtudes cardeais. Quais são elas? Prudência, justiça, fortaleza e a temperança. A temperança é a medida correta, nem mais nem menos. É o tempero. Você coloca lá o tempero, a comida não fica salgada e nem
sem sal. É a medida correta. Então, a temperança. Olha a citação do Catecismo. Conserva-se na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. A melhor fase da nossa vida, gente, é a infância. Quando a gente era criança, que tudo era puro. Não havia malícia, não havia maldade. Quando perdemos aquela inocência original, aquela pureza, então no nosso coração começam a ficar essas tendências desordenadas. Por isso que a gente precisa lutar o máximo possível para conservar a pureza das nossas crianças, a inocência, de maneira mais prolongada possível, para que não haja nenhum risco, nenhum prejuízo, de maneira antecipada, né? 2518. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregam o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 campos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Não tem como a gente ser só puro de coração. É preciso buscar uma pureza corporal e uma pureza da fé. Por isso que quanto mais a gente buscar uma fé católica, necessariamente a gente vai buscar uma pureza de coração. Não tem como. As coisas estão entrelaçadas. Quanto mais você buscar o conhecimento da verdade, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai desejar ser puro de coração. Mais você vai buscar pureza corporal. Em tudo. Na forma de se comportar. Nós vamos ver uma definição de modéstia. O Catecismo vai falar sobre a modéstia. O que é ser uma pessoa modesta? A modéstia não está somente na forma de se vestir. Também está, mas não somente nisso. Como que a gente vai ser modesto? Porque a gente precisa ter para com os outros uma caridade. A gente precisa exercer uma caridade para com o próximo, até mesmo na nossa forma de vestir. Porque talvez a forma de vestir para você está muito tranquila, mas para o outro ela é fonte de risco. Então a gente precisa examinar isso, mas nós vamos ver. Só que uma pessoa, por exemplo, que não tem pureza de fé, e nem tem pureza de corpo, e nem tem pureza de coração, ouve isso daqui que eu estou dizendo, vai achar que eu sou a pessoa mais antiquada da face da terra, que eu estou retrógrado, que eu estou voltando. O padre Rogério quer vestir burca em todo mundo então. Não estou falando isso. As pessoas não precisam vestir burca. E eu não tenho nada contra a burca, respeito a tradição. Mas não é isso. Se trata de nós percebermos que a modéstia, ela está no vestir, mas não somente nisso, mas até mesmo na nossa forma de se comportar. Porque pode ser que você tenha até uma vestimenta modesta, mas você é uma pessoa vulgar. Então tem uma coisa aí que não está batendo. A modéstia, ela precisa atingir a totalidade, o ser, o todo. Tudo isso que eu estou falando está dentro do 9º mandamento, viu? Vamos lá. 2519. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. Por isso nós fizemos a constatação na semana passada de que, com certeza, boa parte de nós teremos alguns anos no purgatório, né? Porque para ver a Deus de coração, para ver Deus face a face, é preciso ter pureza de coração.
A pureza de coração é condição prévia da visão de Deus. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Gente, sejamos sinceros. Vocês conseguem se aproximar do outro desta forma? Vendo no outro a beleza de Deus? Isso é pureza de coração. É você se aproximar do outro como quem se aproxima do sacramento da comunhão. E como você se aproxima da comunhão? Com reverência, com respeito, com temor. Então olha, aqui está uma dica muito interessante. Nós precisamos ver o outro como um sacramento de Cristo. Ou seja, o que é um sacramento de Cristo? Como um sinal de Cristo. O meu irmão precisa ser na minha vida um sacramento de Cristo. Então, para aqueles que têm olhares libidinosos, impuros, que olham para o homem ou para a mulher de maneira impura, o que a gente faz, padre? Eu não consigo, quando eu vejo eu estou olhando. Tudo bem. Primeira coisa, tem alguns segredos táticos que a gente usa, que eu uso às vezes na direção espiritual, mas que eu não falo, não vou falar aqui. Mas alguns que eu posso falar. Mas uma forma bem legal e fácil é você pensar assim: como você olharia para a Virgem Maria quando você está olhando para aquela mulher? Você olharia desta forma? É claro, padre, mas a Virgem Maria não se vestiria daquele modo. Sim, claro que não, né? Graças a Deus, né? Ela é pura, santa, imaculada. Mas pense, se eu estivesse olhando para uma mulher que fosse a Virgem Maria, eu olharia de que modo? Eu olharia nos olhos e não olharia no corpo desejando-a. Para as mulheres, olhem para os homens como quem está olhando para São José. A gente precisa buscar a pureza nas nossas intenções, nas nossas ações. À medida em que nós vamos enxergando o outro como uma beleza divina, como um sacramento de Cristo, eu me aproximo das pessoas de forma diferente. Eu não me aproximo dos outros como um objeto de desejo, ou como um objeto a ser descartado. As pessoas precisam ser respeitadas na sua dignidade. E na sua dignidade humana. Talvez elas não se deem o respeito, mas eu preciso respeitá-las. E para isso, a gente precisa purificar o coração. Não consegue fazer isso daqui se não buscar uma pureza de coração. É difícil se você está numa onda de vida de perversidade. É claro que o trabalho é redobrado. Mas para aqueles que têm um caminho de busca de santificação, que estão evitando de todos os modos, também tem batalha, também tem luta, mas é possível de ser alcançado. Santo Agostinho foi muito mais devasso do que todos nós, talvez, gente. A perversidade de Santo Agostinho de Hipona era grande. Sexualmente, viu? Leia o livro das Confissões e vocês verão. É ele quem conta, não sou eu. E o próprio Agostinho constata que depois que ele fez uma busca e um encontro com a verdade, a sua vida se transformou. Claro que ele mesmo constata que a luta dele foi redobrada. Dificílima. Vamos pegar uma outra santa em contraposição a Santo Agostinho, que é doutora, a Teresinha. Santa Teresinha teve o privilégio de, graças a Deus, não cometer pecados contra a pureza. Tem um episódio, para aqueles que leram a história de uma alma, que quando Santa Teresinha ia para Roma para se encontrar com o Papa Leão XIII, porque ela queria entrar no Carmelo, e o provincial da ordem carmelita não tinha deixado ela entrar. Ela foi falar com o bispo da diocese. O bispo da diocese disse: não, você tem que esperar ter 15 anos. Ela tinha 14, mas ela queria entrar no Carmelo com 14 anos, burlando a norma. Aí o bispo dela disse: você não vai entrar. Aí então Santa Teresinha chegou e falou para o pai dela: nós vamos a Roma falar com o Papa.
E Santa Teresinha foi para Roma. Só que quando eles foram viajar, ela descreve isso. Que a primeira coisa que ela pediu a São José é que durante a viagem para Roma, ela não pecasse contra a pureza. São José, cuidai da minha pureza nessa viagem, para que eu não fira a Cristo com um olhar impuro, malicioso. Então, olha, nós pegamos um extremo, Teresinha, mas que sabia dos riscos que ela corria, que não confiava em si mesma, porque se ela confiasse em si mesma, pode deixar, eu vou para Roma e volto tranquilo. Não, ela se confiava inteiramente debaixo da proteção divina, porque não confiava nas suas próprias forças. Então, um segredo, não confie em si mesmo. O primeiro segredo para a gente começar a buscar a pureza de coração, desconfie de si mesmo. Você é perigoso. E o ladrão está dentro de você, viu? O cafajeste não está fora, está dentro. Ele mora dentro de você. Então, não adianta você querer achar que você está buscando a santidade, você está divinizado. A santidade é um processo de divinização, mas a humanidade precisa ser divinizada. E a humanidade ela vai crescendo à medida que você vai se aperfeiçoando na virtude. Não é uma confiança demasiada em si mesmo, porque toda confiança em si mesmo é fonte de tropeço. São Paulo diz: quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Então não confie em si mesmo. O segredo é, desconfie de si mesmo. E se você desconfiar, faz o bem, viu? Compreenderam? Pureza de coração, então vocês precisam pedir, gente. Não tem outro jeito. São José, vós fostes puro, conservastes a Virgem Maria na pureza, conservai a pureza no meu coração, para que eu não ofenda a Deus quando eu olhar maliciosamente para as pessoas, porque eu não quero olhar mais maliciosamente. Eu quero ver as pessoas como o catecismo ensina, como uma manifestação da beleza divina. Eu quero olhar para o outro como um sacramento de Cristo. Isso é uma luta, sim, é uma luta, mas temos que fazer essa batalha acontecer. E essa batalha acontece aqui, gente. A maior batalha está dentro da nossa cabeça. Na luta contra a pureza. Não só contra a pureza. Quando a gente for entrar no 8º mandamento, que diz respeito ao julgar o próximo, a maior luta está aqui também. Vamos para frente. 2520. Nós precisamos ser puro. E o catecismo diz, a luta pela pureza. Vamos ser puros? O catecismo diz, para a gente chegar a observar o 9º mandamento, a gente precisa de purificar o coração. Mas para isso, a gente precisa lutar pela pureza. Então, lutem pela pureza. Como que vocês vão lutar pela pureza? Vou ensinar uma coisa prática e fácil. Reza, só tem um jeito. A pureza de coração só alcança rezando. Ai, não vou olhar. Não é isso. Padre, eu tenho que ficar assim, eu vou andar na rua assim. Não posso olhar. Não posso olhar. Oi, boa tarde. Olha para mim. Não. Por que você não olha? Porque eu estou buscando a pureza. Eu só posso olhar para cima. Não, isso não é lutar pela pureza, gente. Isso é ridículo. Você precisa ter um coração puro e não ser um tonto, um idiota. Como que eu vou conseguir alcançar isso? É claro, você vai ter que abaixar o olhar, às vezes, vai ter que buscar concentrar e fixar o seu olhar em outras coisas. Você vai adquirindo esse traquejo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, concretamente, é pedir através da oração. Ponto. Isso é virtude, pureza é virtude. Virtude só se alcança, em primeiro lugar, rezando e depois praticando. Mas o primeiro ponto é rezar. Se nós queremos ser puros de coração, que envolve a pureza no todo, pureza de coração, pureza do corpo, pureza da fé, nós precisamos pedir a Deus. Você precisa botar o joelho no chão. Comum que peça a Jesus, eu quero ser puro. Eu quero ter a
pureza de Santa Teresinha, que desconfiava de si mesmo. Tem uma frase de São Felipe Neri. Já ouviram falar de São Felipe Neri? São Felipe Neri é um santo do século XVI. Inclusive agora, dia 20 e poucos, é o dia dele nesse mês. São Felipe Neri, ele sempre dizia para Jesus, na oração: Jesus, desconfie do Felipe, porque ele te trai. Ele falava isso para Jesus: Jesus, não confia no Felipe, porque o Felipe vai te trair. Quando você comungar, diga para Jesus: Jesus, desconfia do Padre Rogério, porque ele não é de confiança. Não estou falando que é para você rezar o seu nome, tá? Não é para vocês rezarem para mim. É para vocês rezarem. Estou falando meu nome como exemplo. Desconfie de mim, porque eu não sou de confiança. E por isso que eu lhe peço, dá-me a graça de manter-me puro. Peça, com fé, com coragem. Jesus, controla o meu olhar para que eu olhe para as pessoas não dessa forma desvirtuada, maldosa, às vezes sexualizada, mas que eu olhe para as pessoas como aquilo que elas são, uma beleza da criação. Eu tenho que lembrar, gente, que atrás daquele corpo que você está olhando, o que tem? Tem uma alma. Pensa nisso um pouco. Atrás daquele corpo tem uma alma. E tem uma alma que corre riscos de ser salva ou de ser condenada, como a minha alma corre riscos. Comecem a rezar. Olha, uma coisa muito boa, que é indicativo. Reze pelas pessoas que estão no mundo da pornografia, para que elas se convertam. Às vezes eles não se convertem porque não tem ninguém rezando por eles. Jesus, converte essas pessoas que estão nesse mundo e que estão se prostituindo nesse mundo. Elas merecem o céu. Elas merecem contemplar a vossa face. É claro que elas estão se perdendo por estarem vendendo, se prostituindo por um preço ridículo. Reze por esses que precisam se converter e que a nossa oração pode ajudá-los na conversão e na sua santificação, na sua salvação. 2520. O batismo confere àquele que recebe a graça da purificação de todos os pecados. Então o batismo te lavou. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Então a luta continua. Não é porque você foi batizado, agora você está ileso. A luta vai até o último suspiro. Enquanto você estiver respirando, você tem desejos. O Padre Léo dizia, naquele livro, acho que é Gotas de Cura Interior, que é um livro de capa roxa, que a gente precisa de cura interior 5 minutos depois que a gente morreu ainda. Para dizer o quê? Que é até o fim. É até o último instante a gente está precisando da purificação do coração. O catecismo continua. Com a graça de Deus alcançará a pureza de coração. 2 pontos. Olha os caminhos que a fé católica nos ensina para alcançar a pureza de coração. Número 1. Pela virtude e pelo dom da castidade. Pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. O que o catecismo está dizendo? Você precisa pedir a graça. Peça. Segundo, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Pureza de intenção. Eu preciso ser puro. Terceiro, pela pureza do olhar exterior e interior. Olha aí.
E como que se alcança isso? Pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, e da recusa de toda a complacência dos pensamentos impuros, que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos. A vista desperta a paixão dos insensatos. Quarto, a oração. Então, esses são os caminhos para a gente alcançar a pureza. Vou me deter no terceiro, porque o terceiro tem alguns pontos interessantes. Está lá no finalzinho do 2520. Como que a gente alcança a luta pela pureza? Aqui eu vou esmiuçar um pouco, porque tem vários autores que comentam isso daqui. Pela pureza do olhar exterior e interior. Pela disciplina dos sentimentos e da imaginação. Então, se você quer começar a controlar os desejos da sua sexualidade, primeira coisa, você precisa botar uma disciplina no olhar. Como que a gente disciplina o nosso olhar? Esse livro aqui é de um autor, de um padre, de um sacerdote, Teologia da Perfeição Cristã. É um sacerdote chamado Antônio Royo Marim. Esta obra é assim, para mim é uma das melhores no que tange à espiritualidade. Se você quer um caminho de direção espiritual, está aqui. É claro que é um tijolo para ser estudado e para a gente conhecer. Num dos pontos, o padre Antônio Royo Marim, ele trata justamente sobre a visão, que é um capítulo que eu poderia tratar numa aula só, para explicar o que é a visão, o que são os desejos que estão aqui no nosso olhar. Porque, gente, a maioria dos nossos pecados estão aqui, na visão. Veja, como que a gente estabelece o julgamento das pessoas? Quando a gente vê alguma coisa. Então você vê duas comadres ali, você já fala, aí, aquelas duas fofoqueiras já estão falando mal dos outros, né? Não é assim? Mas as duas às vezes estão conversando sobre Jesus, estão evangelizando uma a outra, e você já está rotulando as duas. Tudo bem que elas de vez em quando falam um pouco mais do que a boca, mas talvez... Tem uma música do DDD, não sei se vocês ouviram falar desse... É um grupo da Canção Nova, né? Doidinho de Deus. E aí tem uma música lá que diz assim: Dona Maroca fofoqueira, venha para a igreja rezar. Já que tua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Né? É muito bonita essa música, ela é bem estilo assim, agitada. Dona Maroca fofoqueira, venha para a igreja rezar. Já que a tua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Talvez ela tenha passado pela conversão e esteja evangelizando. Mas aí você já dentro do seu coração, certeza que elas estão falando do quê? Aí você já encontra uma terceira pessoa e já diz, olha, eu encontrei aquelas duas. E vi que elas estavam lá num comentário, numa risadeira só. Então veja, aonde nasceu o pecado? Problema é que nós temos a visão, mas aqui a visão não é de tudo ruim. Tem uma coisa pior dentro de nós. A imaginação. Eu falei na homilia, acho que de sábado, né? Que 80% do que está no nosso imaginário não é real. E é verdade. 80% do que você pensa, que você imagina das coisas, não está no mundo real. Então você cria conceito das pessoas. Você vê uma pessoa, nossa, já não gostei do jeito dela. E aí você já tece um comentário sobre a pessoa. Mas você nem se aproximou da pessoa. Mas eu sei, só pelo jeito dela eu já sei. Esse tipinho eu conheço. Né? Então calma. Nós somos assim. Por quê? Porque o nosso imaginário consegue criar uma avalanche de coisas que não estão no mundo real. É que nem eu sempre costumo dar esse exemplo, né? Quando eu cheguei na paróquia, isso foi mais real. As pessoas chegam e dizem assim, olha, padre, o pessoal está reclamando que está calor. O povo está falando que está calor para ligar o ventilador. Eu digo assim, quem é o povo?
Porque normalmente o povo são uma ou duas pessoas. Mas o povo é um argumento ad bacculum, ou seja, um argumento de autoridade. É o povo que está falando. Imagina, eu, padre, vou ir contra o povo. Meu Deus, deixa eu ligar o ventilador. Eu falo, não, quem é o povo? Porque pode ser que o povo seja duas pessoas que queiram que ligue o ventilador e os restantes não querem. Mas ali usa-se um argumento de que parece que toda a Assembleia está reclamando. Ventilador, ventilador. Não, você chega aqui e está todo mundo tranquilo. Tem duas lá, sim, chacoalhando, que são as duas que estavam querendo o ventilador ligado. Tudo bem. Mas veja, quando as pessoas dizem isso, olha, o povo está falando de você, padre. Eu pergunto, quem é o povo? Entendeu? Normalmente o povo é 2 ou 3 pessoas. Em geral, não tem mais do que 10 pessoas, gente. Então assim, o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque no meu imaginário pode se criar, nossa, Bandeirantes está contra mim. Mas você vai constatar com os fatos, é 2 pessoas. Então, sempre tenha esse cuidado. Não deixe, porque a nossa imaginação, diz o padre Antônio Rui Marinho, citando Santa Teresa d'Ávila, diz que a imaginação, quer ver como que ele trata a imaginação? Santa Teresa chama a taramela do moinho. Ou seja, que fica lá. Vocês já viram um moinho? Enche de água, ele fica lá. Pá. Volta. Enche de água, pá. Assim é a nossa imaginação. A nossa imaginação não para, gente. Não tem como você dizer assim, eu não vou pensar hoje. Não tem. Isto não é possível. O seu imaginário, a sua memória está o tempo inteiro trabalhando. Só que a nossa imaginação, ela é boa ou má? Do jeito que eu estou apresentando, ela parece ser parceiro do demônio, né? Mas a imaginação não é má, porque ela foi criada por Deus. E Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, utiliza a imaginação dos seus destinatários, quando ele conta as parábolas. Jesus conta 8 parábolas no capítulo 13, para falar sobre o quê? Sobre o céu. E quando Jesus vai falar sobre o céu, ele usa o quê? O imaginário. A primeira parábola que está lá no capítulo 13 é a do semeador, de Jesus. Um semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, ele lançou as sementes. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram no terreno pedregoso, outras caíram no meio dos espinhos e outras caíram em terra boa. Aí ele termina a moral da história e explica em que consiste a parábola. O que Jesus fez? Usou a imaginação. Mas só que ele usou a imaginação o quê? De maneira positiva. O problema é que a nossa imaginação, ela está sempre inclinada de maneira negativa. A gente sempre, por exemplo, nós temos quase que uma vocação para o urubu. Já viram as pessoas que têm vocação para urubu? São aquelas pessoas que só enxergam carniça nos outros. Você pode apresentar aquela pessoa com 10 qualidades, mas ela vê um defeito, aquilo não presta. Ou seja, isso é vocação para urubu, meu filho. Você tem vocação para ver carniça nos outros. Você não foi feito para o céu. Você não consegue ver nada, absolutamente nada de bom no outro. Porque você imagina o que o outro é aquilo que você pensa. Mas o outro não é o que você pensa. O que está na tua imaginação não é o mundo real. Precisa tocar a realidade para saber. E aí quando a gente toca a realidade, a gente vê que não corresponde. Então assim, a nossa imaginação, ela precisa ser ordenada. E por isso que o catecismo está dizendo aqui, como que a gente ordena o nosso olhar, a nossa imaginação? Através de uma disciplina. A gente precisa ter disciplina. Sem disciplina, não é possível. Sem disciplina, a gente não vai conseguir alcançar pureza. Sem disciplina, não será possível chegar às moradas mais elevadas. Olha aqui, vou ajudar dando algumas dicas para a purificação, tanto do olhar como da imaginação.
Para você dizer assim, ai padre, eu saí daqui perdido. Tome cuidado quanto aos olhares. Tem 3 tipos de olhares que são prejudiciais. Os olhares gravemente pecaminosos, quando você olha com desejo de pecar mesmo. Segundo, existem olhares que são perigosos. Ou seja, eles podem ser perigosos em que sentido, diz o padre Antônio Roio Marim? Quando você olha imagens que podem te conduzir a uma fantasia. Mas o mais perigoso, sabe o que é? São os olhares curiosos. E esse aqui é o nosso gargalo. O que são os olhares curiosos? Fica bem fácil de a gente entender olhares curiosos. É aquele olhar que você foi para a internet, que você não tinha nenhuma mala intenção. Tem a pessoa que vai lá, eu vou ver pornografia, já vai direto. Tem aquela pessoa que pela curiosidade vai vendo uma coisinha, vê outra coisinha, desperta a fantasia, vai, quando vê, já está no abismo. Os olhares curiosos são esses. Você está procurando coisas que você não deveria procurar. E quem procura, acha. Se você está procurando, alguma coisa você vai encontrar. Eu vou, domingão, 2 da tarde, estou com a barrigona cheia, estou com meu celular aqui, vou maratonar no Instagram. E aí vai as barras de rolagem descer afora. 2 horas, nossa, já são 4 horas, começou o jogo do Corinthians, né? E eu estou aqui, faz 2 horas vendo, e tá, o que você viu de concreto? Eu fui vendo a vida das pessoas, olha, essa aqui foi para a praia. Deixa eu curtir aqui, dar um like, né? Depois vai, essa aqui está passeando lá no sítio da mãe dela hoje, acho que foi almoçar com os pais. Olha aqui, está feliz. Nossa, o falecimento de tal pessoa. Veja, esses olhares, eles não são pecaminosos em si. Você não foi ver porcaria, você não foi ver nada de imoral. Só que, lá pelas tantas, a sua capacidade de desejar vai procurar alguma coisa. Por quê? Depois de 2 horas na frente de uma tela, o que isso gera em você? Satisfação ou tédio? Não gera satisfação. Que maravilha, eu me sinto bem. Eu vi sobre a vida de todo mundo agora, estou informado, estou bem. Estou com a áurea aqui sobre mim. Eu estou místico. Né? Meu irmão, olhares curiosos. Você estava caçando, procurando coisas. Pergunto, o que te acrescentou? O que te edificou em alguma coisa? Eu não estou falando de espiritual, não. O que te edificou humanamente? Nada. Então, assim, tem olhares perigosos, tem olhares gravemente perigosos e tem olhares curiosos. Os curiosos, às vezes, são mais perigosos, porque ele dispara dentro de nós, dia e noite, o desejo de procurar coisas. Eu vou só ler uma citação aqui do Roio Marim, e aqui daí nós vamos voltar para o catecismo. Quero só ler essa citação para vocês, para destruir vocês, na verdade, né? Vocês vão voltar bem desanimados para casa hoje, depois de ouvir essa citação, tá? Mas vamos lá, abre aspas, não sou eu que estou citando. A citação é de um diretório ascético citado pelo Roio Marim. Diz assim: cite uma pessoa que costuma recrear-se com todos os objetos que se lhe apresentam. Certamente, ela não conseguirá recolhimento na oração. Por que você não consegue se recolher para rezar? Porque você é distraído. Vai responder muita coisa. Pois sua mente nesse momento estará passando por toda espécie de coisas mundanas que se entreteve durante o dia. Padre, eu vou rezar, mas não consigo me concentrar. Mas como você vai se concentrar? Se você ficou o dia inteiro vendo porcaria. Quando você chegar de noite, você acha que, gente, rezar é um negócio assim, agora eu vou falar com Deus. Tuf.
Gente, não é assim. Não é uma descarga elétrica. Vou comungar, eu comunguei Jesus. Ai, padre, não sinto nada. Aí eu comungo. Eu vejo as pessoas comungando. Mas, meu filho, comunhão não é descarga elétrica. Comunhão é encontro com Jesus. Só que assim, você acha que a sua alma vai rezar e o seu corpo vai para onde? Vai para o inferno na hora que você está rezando? Não, o seu corpo vai rezar junto. Você é um composto. Agora sim, se você viu o dia inteiro informações, quando você chegar a rezar de noite, eu queria só pensar em Jesus nessa hora. Mas você pensou o dia inteiro em porcaria. Agora você quer pensar em Jesus? Não dá. Por quê? Porque a sua psique não vai conseguir fazer o negócio acontecer. Não é porque Jesus não queira se encontrar com você. Mas está difícil, né, meu irmão? Você não está ajudando. Vai ser difícil? Então, olha. Já aconteceu com vocês estão rezando? Vocês vão rezar? Aí quando você se coloca diante de Deus, conta para pagar. Nossa, eu lembrei que eu tinha que ter respondido o e-mail, não respondi. Ave Maria. Ai, meu Deus do céu. Aí você está rezando, daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu, era para eu ter respondido aquele WhatsApp. Esqueci. Isso. Pergunto, isso aqui é oração? É luta psíquica. Pode pegar. A maior parte das nossas orações é luta psíquica, não é oração. Você ficou o tempo inteiro lutando contra você mesmo. Não posso pensar isso, tem que pensar em Jesus. Ave Maria cheia de graça. Ai, minha lavandeira, deixei a batedeira ligada. Ave Maria cheia de... A panela de pressão também tá. O ferro também ficou. Isso não é oração, isso é luta psíquica. Rezar é encontrar-se com Deus. Nós vamos ter um capítulo lá na frente para falar sobre oração, um dia. Aí vocês vão ver o que vocês nunca rezaram na vida. Não, é assim, é triste. A gente vai constatando que a nossa oração, assim, na verdade, a maior parte é só lutar. A gente fica lutando contra nós mesmos. Mas tudo bem, calma, tá tudo bem. Vou continuar com a citação. Estando diante de Deus, com o corpo, estará com o coração aqui ou acolá. Supondo, porém, que Deus, contra qualquer mérito dessa pessoa, comunique algum sentimento devoto. Este não poderá permanecer em seu coração, porque voltando-se depois da oração ao seu costume, se distrai. Então, por mais que você tenha vindo rezar, Deus te comunica alguma verdade, você vê aquela verdade, mas daqui 5 minutos você saiu, você já não lembra de mais nada. Foi só um momento. Aquela verdade não estabelece vínculos no seu interior. Por quê? Porque foi um momento. Deus falou com você, Deus passou e você também foi embora. Acabou. Acontece isso com vocês? Muito bem. O Espírito Santo é semelhante a certos licores que logo evaporam quando não estão bem fechados em seus recipientes. Assim também, a alma acaba dissipando os favores divinos e retornando ao seu estado original, ou até pior. Olha o que o padre Rui Marim diz. Uma pessoa que começou a ter amizade com Deus, mas não se aprofunda, se ela voltar ao estágio anterior, ela volta pior do que ela estava. Destarte, além de viver habitualmente distraída, como será possível a essa alma infeliz, entregar-se à mortificação, à humildade, à caridade, à penitência e outras virtudes, quando não tem dentro de si nem pensamentos, nem afetos, nem práticas que contribuam com uma vida cristã. Como que você vai ter vida cristã se você está o tempo inteiro disperso? Fica difícil. Então, o controle do olhar pode parecer uma coisa tão ridícula. Controlar o olhar, controlar a imaginação. Mas à medida em que a gente vai controlando isso, você vai percebendo a vida interior dentro de você. E é por isso que o catecismo está dizendo que para alcançar pureza, a gente vai ter que vencer a curiosidade vã. Ou seja, curiosidade vã é você ficar procurando o tempo inteiro coisa para ver. Estou à toa, deixa eu ir lá. Vamos caçar aqui, no Face, no Instagram, no Twitter, na internet. Vou procurar agora uma coisa. Vou procurar bolsa. Mas não estou nem querendo comprar bolsa. No fim, você termina comprando a bolsa que você nem precisava, não é?
O que você está procurando se você não está precisando, criatura? É curiosidade vã. Então, esses olhares são perigosos. Cuidado com eles, viu? Vamos lá, vamos terminar os últimos pontos aqui da pureza. 2:5:2:1. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenada a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação, do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira um modo de vestir. Então, o seu jeito de vestir precisa falar de Deus. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Aí o catecismo vai apresentar o pudor dos sentimentos, como que se existe, como que se faz. Então, gente, a gente precisa procurar uma modéstia na forma de se vestir, de se comportar. Eu quero só fazer uma citação a respeito do pudor, da modéstia. Para a gente entender essa virtude da modéstia. A modéstia é uma virtude. A modéstia é uma virtude derivada da temperança, que inclina o homem a se comportar nos movimentos internos e externos e no seu aparato exterior, dentro dos justos limites do próprio estado. Então, cada um tem um estado de vida. Dentro do meu estado de vida, eu preciso me comportar com o estado de vida que eu assumi. Eu não posso ser padre e querer me comportar como um rapazinho, um adolescentezinho. Visto all-star, um shortinho, uma camisetinha e sair andando pela rua. Eu sou padre, sou pai. Então não dá, tem coisas que não são compatíveis. O meu ministério sacerdotal pede de mim que diante do meu estado de vida, eu tenha um comportamento que é coerente com o meu estado de vida, e não com um comportamento de adolescente. Isso não é moralismo. Isso faz parte do pudor, isso faz parte da modéstia. Pensem, por exemplo, o Padre Pio de Pietrelcina. Você consegue imaginar o Padre Pio de Pietrelcina andando de shorts, de camisetinha regata e de all-star? Você consegue imaginar o Padre Pio de Pietrelcina indo numa praia? Então, assim, eu não estou dizendo que ninguém deve ir na praia. Para mim, o modelo de padre é Padre Pio. Porque ele deu certo. Porque chegou à santidade. E eu almejo ser santo. Portanto, o sacerdócio que me inspira é Cura d'Ars, João Maria Vianney, é o Padre Pio. São esses. Olhando para eles, eu vejo que a minha vida deve ser coerente com a vida deles. A minha vida deve ser próxima da vida deles. Claro que eu estou numa distância abissal deles. Tanto do Cura d'Ars como do Padre Pio. Eu tenho consciência disso. Mas não é porque eu estou numa distância abissal que eu vou dizer, já que eu não estou longe, eu vou viver de qualquer jeito. Não. Na minha miséria e na minha pobreza, eu preciso me adequar e viver uma vida cada vez mais próxima da vida deles. É isso que me chama a atenção no sacerdócio. Então, para mim, o sacerdócio é paternidade, como o Padre Pio era. Como o Cura d'Ars era. Eu não dou conta, evidentemente, de nenhum dos dois. Espiritualmente, nas práticas de mortificação, nada. Porque se eu fizer as práticas de mortificação do João Maria Vianney, daqui uma semana eu não estou mais aqui na paróquia. Porque eu estou num caixão.
Eu não dou conta. Entendeu? Eu fico um dia assim de jejum, já fico assim. Cura d'Ars comia só batata. Então assim, dentro das minhas condições eu vejo, eu não dou conta. Mas não é porque eu não dou conta de chegar, eu não vou lutar para buscar a santidade como eles, entendeu? Assim também deve ser a motivação dos casais. Se você é pai e mãe, você precisa olhar para os modelos de santos que precisam ser arautos na vida de vocês. Olha para um São Luís e para uma Santa Zélia Martã. Vejam, o exemplo deles precisa falar na vida de vocês. Eu olho para uma Santa Zélia, você consegue imaginar uma Santa Zélia preocupada com outras coisas que não sejam a santificação do seu lar? Você consegue imaginar uma Santa Zélia fofocando na casa dos outros e bisbilhotando a vida dos outros? Você consegue imaginar um São Luís no barzinho sexta-feira comendo um petisco? E não é moralismo, é santidade, é diferente. Existe uma diferença abissal entre santidade e moralismo. Eu não estou falando de moralismo, estou falando de santidade. Então, a minha vida precisa ser cada vez mais coerente com a vida daqueles que chegaram ao certame do céu e que buscam a união com Deus íntima. E eu quero essa união com Deus. Claro que essa união tem um preço, né? Tudo bem. Então, isso é buscar a modéstia. É eu ter dentro de mim a virtude que me inclina a ter comportamentos internos e externos que sejam coerentes com o meu estado de vida. Se eu sou padre, eu preciso me comportar como um padre, internamente e externamente. Se eu sou um pai de família, eu preciso me comportar como um pai de família. Se eu sou uma mãe de família, eu preciso me comportar como uma mãe de família, e assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos encerrar lá a última parte do catecismo. – 2525. A pureza cristã requer uma purificação do clima social. Isso aqui é difícil, né? Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. Isso aqui, o catecismo foi escrito em 1992. Hoje, isso daqui, 30 anos depois, a gente vê a tragédia, né? Continua o catecismo. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo, tão difuso, e afasta-o dos espetáculos que favorecem o voyeurismo e a ilusão, né? O que se costuma chamar perversidade dos costumes se apoia numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, esta última tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e do espiritual do homem. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros, os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado, purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura em Cristo. Muito bem. Isso aqui é o 9º mandamento da lei de Deus, né? Que parecia uma coisa tão simples, mas objetivamente a gente vê que o pecado do 9º mandamento, que às vezes nem aparece nas confissões, é um pecado grave contra o 9º mandamento e que resolve todos os problemas contra o 6º mandamento. Se você resolver o 9º, não tem problema com o 6º, porque o 6º é ato, o 9º é desejo. Resolveu o desejo, não vai ter problema com atos. Então, sempre, quando uma pessoa procura para resolver o 6º mandamento, a gente tem que ir lá no 9º
e resolver as causas do 9º mandamento da lei de Deus. Então, meus queridos, eu sei que a luta é grande, mas nós vamos continuar semana que vem, se restar sobreviventes, né? Semana que vem nós vamos para o 8º mandamento. Aí, a gente vai entender que o levantar falso testemunho não é simplesmente um comentáriozinho da comadre ali e tal. A gente vai ver que a coisa é mais profunda, o 8º mandamento, né? Assim como a gente chegar ao 7º, 6º, 5º, o 5º mandamento eu acho que vai ser mais doloroso. O 4º também. E aí os 3 primeiros também. Mas assim, Mas assim, como é lindo a gente conhecer a beleza e a riqueza daquilo que Deus nos pede. Deus não nos coloca fardos, gente. Os mandamentos não são fardos. Na verdade, é aquilo que o catecismo disse. À medida que você entender os 10 mandamentos e vivê-los, você vai viver uma liberdade que não tem preço. Porque o que você vive não é liberdade, é escravidão. E aí quando você entrar na liberdade, você vai falar assim, meu Deus, eu era como o povo de Israel no Egito, escravo, e não sabia. Deus tem te conduzido por um caminho de salvação e de libertação. Oxalá queira Deus que a nossa catequese possa sempre buscar o aprofundamento e o conhecimento da verdade, tá bem? Então na próxima semana, nós continuamos, dia 30, com o 8º mandamento da lei de Deus, certo? Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus este momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor Jesus, depois desta formação, deste momento de meditação sobre o 9º mandamento da lei de Deus, decálogo, nós queremos vos pedir a pureza do coração. Dai-nos, Senhor, que alcancemos, através da oração, através de uma disciplina, através da luta espiritual, os meios para combater todos os desvios da minha alma. Dai-me, Senhor, alcançar a pureza de coração, porque os puros de coração vos verão face a face no céu. Minha Mãe Imaculada, São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então até a próxima semana, Deus abençoe a todos, e salve Maria.